Pessoal, vamos começar então aqui mais um videozinho sobre retas e ângulos, que é a unidade 3. Fiz um resuminho aqui já, vou começar a explicar bem rapidinho para vocês, porque é um conteúdo muito simples. Então, a gente começa lá a unidade 3 falando sobre ponto, reta e plano, que são os elementos da geometria muito utilizados, porém sem uma definição específica. Se alguém te pergunta o que é ponto, o que você vai responder, né? Um ponto é um ponto, não tem muito o que falar sobre. Então, um ponto, ele é uma marcação no papel, né? Representado por uma letra maiúscula, normalmente as iniciais do alfabeto, A, B, C e assim por diante. A reta é um conjunto infinito de pontos, formam uma linha não curva e infinita e ilimitada para os dois lados. É representada pelas letras minúsculas, normalmente as finais do alfabeto. E o plano, ele é como se fosse uma superfície. Qualquer superfície infinita pode ser representada por um plano ou se aproxima de um plano. E como que a gente representa esse plano? Usando uma letra grega. Nesse caso aqui, eu coloquei a letra grega alfa, tá? Qualquer letra grega pode ser representada, utilizada para representar um plano. A gente vai estudar aqui as retas. Então, existem três tipos de reta. A reta que é infinita, não tem início e não tem fim, que seria essa daqui, e a gente representa pelos dois pontos por onde ela passa com uma retinha aqui em cima. Existem aquelas que têm início e têm fim, que são chamadas de segmento de reta. Começa no ponto A, termina no ponto B, representamos assim, apenas com um tracinho em cima, visto que ela não continua, né? Se a minha reta, uma parte dela tem começo, mas não tem fim, por exemplo, eu tenho uma semi-reta e a gente representa com uma semi-reta aqui em cima, tá? Então, esse é o resuminho dos tipos de reta. Agora, a gente tem posição entre retas. Para a gente ter uma posição entre retas, tem que ter mais de uma. Então, se eu tiver duas retas, como que elas podem estar posicionadas? Elas podem ser paralelas ou concorrentes, uma coisa ou a outra. Se elas forem paralelas, é porque elas não se cruzam em nenhum ponto, seguem infinitamente na mesma direção. Se elas forem concorrentes, é porque elas se cruzam em um ponto, no caso, esse pontinho aqui, né? Se essas retas são concorrentes, mas se cruzam formando um ângulo reto, uma cruz, a gente chama elas de perpendiculares. Então, recapitulando, duas retas podem assumir duas posições: se cruzam ou não se cruzam. Se elas se cruzam, paralelas. Minto. Se elas não se cruzam, paralelas. Se elas se cruzam, concorrentes. Se elas se cruzam formando um ângulo reto, perpendiculares. Para terminar, a gente tem aqui a parte de ângulo. Então, o que é ângulo, né? É a distância entre duas semi-retas unidas na origem. Então, se eu pegar duas semi-retas, unir elas aqui nesse ponto, como é que eu faço para calcular a distância de uma reta até a outra? Porque aqui no início, elas vão ter uma distância menor. Quanto mais se aproxima do final, elas vão ter uma distância maior. Não tem como eu calcular essa distância em centímetros, por exemplo, né? Então, eu consigo calcular a abertura em graus entre essas duas semi-retas, a distância que elas estão uma da outra em graus, certo? Então, a gente tem o ângulo, que é o espaço interno formado pela união dessas duas semi-retas. Esse pontinho aqui que liga as duas se chama vértice, OA e OB são os lados, certo? O que a gente utiliza aqui nessa unidade, o conceito de ângulos, nas voltas. Então, a gente pode dar giros, certo? Um giro de meia volta, aqui eu representei no sentido anti-horário, contrário do relógio, e no sentido horário, certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, por exemplo, o meu apontador, né? Se eu girar meia volta no sentido horário, eu vou fazer isso aqui com ele, né? Meia volta, ó. Comecei assim, meia volta. Se eu fizer meia volta no sentido anti-horário, então eu vou girar ele assim, ok? Assim e assim, meia volta. Tô aqui com o meu apontador, quero girar uma volta no sentido horário ou anti-horário. Então, uma volta no sentido horário, uma volta no sentido anti-horário. E um quarto de volta. Eu fiz vários aqui, ó, para representar que quatro quartos de volta é uma volta completa. Então, vários giros aqui de um quarto de volta. Por exemplo, um quarto de volta no sentido horário, mais um quarto.
mais um quarto, mais um quarto, completou. Um quarto de volta no sentido anti-horário, mais um, mais um, mais um, completou uma volta, certo? Então, esse aqui é só para vocês terem uma noção sobre giros. E a última parte que a gente tem ali é sobre vistas. Então, o que que é uma vista? É o que a gente vê de um objeto, dependendo da posição que a gente tá. Então, por exemplo, aqui, ó, o que que eu tô enxergando desse cubinho que eu representei aqui, nessa posição que eu tô, né? Se a gente tivesse aqui bem na frente dele em pé, se fosse bem gigante ali construído, a gente pudesse estar bem na frente. Vista frontal, vista lateral e vista superior. Bem fácil, né? Deixa eu só falar rapidinho aqui sobre esse mapinha que a gente tem na página 57. Como que a gente poderia fazer para encontrar retas paralelas e concorrentes nesse mapa, por exemplo. Então, um exemplo aqui de ruas paralelas. Eu tenho, olha, a rua Dom Pedro aqui em cima, que é paralela à rua Minas Gerais, porque elas nunca se cruzam. Ou então eu tenho aqui a rua Josias de Melo, paralela à Avenida República Argentina. E concorrentes, o que que eu tenho de concorrentes? Eu posso usar aqui, ó, Rua Castelo Branco com a Rua Edmundo de Barros. Retas concorrentes, ruas concorrentes. Ou então, Avenida JK com a Rua Rui Barbosa. Retas que se cruzam, certo? E rapidinho aqui, a gente tem esse desenho que tá dos giros que tá muito mais bonitinho que o meu, né? A bailarina, então fez um giro de meia volta, giro de uma volta e giro de um quarto de volta. Bem melhor do que o meu. Por último, queria falar aqui rapidinho sobre as vistas. Então, se a gente tiver aqui uma cadeira, né? Vista da lateral esquerda da cadeira, vista frontal, lateral direita e vista superior. E daí o cubinho que eu tentei representar, certo? Então, é isso. Este é o conteúdo. Terminamos a unidade 3.